Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós faremos correções das atividades dos dias 20 de maio e 1º, 3 e 8 de junho, nas páginas 17, 18 e 20 da apostila e também nas páginas 56, 57 e 58 do CA. Então, vamos começar aqui pela página 17 da apostila. Número 1. Observe novamente o mapa dos biomas brasileiros na página 10, depois responda as questões a seguir. Qual é o bioma que se localiza na região onde você vive? Então, aqui no nosso estado do Espírito Santo, nosso bioma é a Mata Atlântica. Letra B. O mapa não mostra as áreas dos biomas ocupadas por cidades, plantações e outras atividades humanas. No lugar onde você mora, existem áreas de vegetação preservadas? Existe sim, especialmente aqui em Muqui, em Mimoso, que nós moramos em cidades relativamente pequenas, então nós temos ainda algumas partes de mata que não foi mexida. Aqui perto da minha casa, por exemplo, eu moro no bairro Goiabão, aqui em Muqui. Eu moro de frente para uma floresta. Então, nós temos ainda áreas de preservação da nossa Mata Atlântica. Número 2. Você se lembra da conversa entre Lúcia e sua mãe, reproduzida no início do capítulo? A mãe dela trabalha viajando pelo Brasil. Observe no mapa os lugares por onde ela já passou. Em seguida, destaque as imagens dos biomas enviadas pela mãe de Lúcia que estão no material de apoio e colhe-as no mapa, perto do lugar em que elas foram registradas. Depois, escreva o nome do bioma correspondente a cada uma delas. Então, vamos lá para a correção. O número 1 era a floresta amazônica. O número 2, Caatinga. Número 3, Mata Atlântica. Número 4 era o Cerrado. Número 5, o Pantanal. E número 6, Pampa. Agora, página 18. A Mata Atlântica é um dos biomas mais devastados do Brasil, por ter uma grande quantidade de cidades. Então, precisou desmatar muito para construir cidades grandes com muitos prédios, como São Paulo, por exemplo. Observe os mapas que mostram a área em verde ocupada por esse bioma em 1500 e em 2016. Então, se a gente comparar, a gente observa que teve um grande desmatamento desse primeiro mapa até esse segundo mapa, onde no segundo nós conseguimos ver apenas alguns pontinhos em verde. Onde a Mata Atlântica está representando apenas 12,4% da sua porção original, que era de 100% em 1500. Letra A. Por que o ano de 1500 foi escolhido para representar a área da Mata Atlântica preservada? Então, pessoal, a gente tem que lembrar que o ano de 1500 marca o início da colonização portuguesa aqui no Brasil, quando o Brasil se tornou colônia de Portugal. E daí começou a exploração comercial desse bioma, começou a acontecer o desmatamento. Então, antes dessa data, acredita-se que a Mata Atlântica ocupava toda a região em verde no primeiro mapa, que ela estava 100% preservada. Letra B. Entre 1500 e 2016,
que atividades humanas provocaram a destruição de grande parte desse bioma. Eu até já mencionei, né? Antes da gente chegar nessa pergunta, eu já expliquei o que aconteceu. Aconteceram muitos desmatamentos para o uso da madeira e também para a construção das cidades, e tudo isso foi agravando esse desmatamento e essa destruição do nosso bioma Mata Atlântica. Então agora nós vamos para a página 20. Diga aí. Aqui nós tínhamos um texto que vocês fizeram a leitura para responder a essas 4 perguntas. Número 1. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas dormem e acordam. Você também acorda com barulho de animais ou com luzes entrando pela janela, ou acorda com a ajuda de um despertador? Aqui é uma resposta pessoal, mas no meu caso, por exemplo, eu acordo com despertador. Número 2. Se a criança da história olhasse para o oeste, ela também veria o sol surgir pela manhã? Por quê? Não, ela não veria, pois o sol surge no lado leste. Entretanto, essa pergunta era só para verificar o conhecimento de vocês mesmo em relação a esse assunto. E eu observei que todos responderam muito certinho, que o sol nasce no lado leste e se põe no lado oeste. Número 3. Continue o texto descrevendo o que acontece na vida da criança ou na sua vida, que foi o que eu pedi para vocês escreverem o que vocês fazem, desde que o sol surge até ele se pôr no fim do dia. Então aqui era uma resposta muito pessoal mesmo, não tem o que ser corrigido. E na número 4, a autora diz que essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Por que você acha que ela disse isso? Então, pessoal, é o seguinte: o sol ele surge e se põe desde sempre, não é verdade? Desde quando o mundo é mundo. Então, isso sempre aconteceu. Por isso que não faz diferença a gente saber em que época, em que ano aconteceu essa cena. Porque sempre nós teremos o sol nascendo no lado leste e se pondo no lado oeste, independente do ano que nós estamos vivendo, tá bom? Então agora vamos para as correções do CA. Aqui na página 56 do CA, nós temos a atividade número 4, que era sobre as viagens de Paulo com seu pai pelo Brasil, e ele então estava escrevendo um diário e a gente precisava ajudá-lo a completar esse diário. Então, na letra A, nós tínhamos algumas palavras para completar as imagens, as frases de acordo com a imagem. Então, a primeira palavra, ela fica bem pertinho da floresta, porque aqui a gente consegue ver floresta nessa imagem. A região é muito úmida, temos um rio aqui, e quente. Meu pai e eu podemos nos refrescar no rio. Qual é o bioma? A floresta amazônica, tá bom? Local úmido e quente e com muitos rios e muitas florestas. Próximo, passamos por uma área que estava alagada. Meu pai disse que em outras épocas esse mesmo lugar fica seco. Lembra? Período das cheias e período das secas. Eu vi muitos pássaros, jacarés e até uma onça. Esse bioma é o Pantanal. Próximo. É impressionante como as plantas conseguem sobreviver com a seca. Meu pai disse que elas têm as raízes bem profundas para encontrar água embaixo da terra, porque chove muito pouco nessa região.
O bioma é a caatinga e as plantas têm adaptações para viver nesse local seco. E a raiz profunda serve para puxar a água que está lá no fundo do solo, tá bom, pessoal? Então, letra B. Nessa viagem, Paulo e seu pai também visitaram o sul do Brasil. Lá eles encontraram um bioma típico da região, uma área plana com muita grama e alguns arbustos. Que bioma é esse? É o Pampa. Página 57. Leia o texto sobre um dos biomas brasileiros e depois faça o que se pede. Vocês fizeram a leitura, então nós faremos agora as correções. Letra A. Sublinhe no texto o nome das espécies de cactos que são encontradas nesse bioma. Aqui está mandacaru, coroa de frade e o xique-xique. De acordo com o texto, o que significa dizer que parte da fauna é endêmica desse lugar? Isso significa que os animais só existem nesse bioma. Isso significa ser endêmico, é exclusivo daquele local. Letra C. Escreva o nome dos biomas que estão próximos ao bioma descrito no texto. Aqui era só voltar naquele mapa onde nós temos as posições dos biomas. Daí vocês iriam perceber que é o Cerrado e a Mata Atlântica que estão próximos a esse bioma do texto. E por último, a nossa página 58, já no capítulo sobre o céu marca o tempo. Número 1 era para marcar com o X os objetos que também realizam um movimento de rotação. Então, são aqueles objetos que giram em torno de um próprio eixo, do seu próprio eixo. Aqui no caso da bola, um eixo imaginário, mas ela está rodando no seu próprio eixo. O dado, ele é um cubo, então aqui não entra essa ideia da rotação. E o peão é a imagem que foi inclusive comparada com o planeta Terra nos nossos estudos na apostila. Portanto, nós temos que marcar a bola de basquete e o peão. Letra B. Observe a imagem a seguir, que o globo terrestre está iluminado de um lado e escuro do outro. Depois explique a relação entre essa imagem, o movimento de rotação da Terra e a ocorrência dos dias e das noites. Então aqui, pessoal, é aquela ideia de que o Sol está no local dele e a Terra está rodando em torno do seu próprio eixo no movimento de rotação. Então, quando a luz do Sol está iluminando a parte da Terra que está de frente para o Sol, a parte de trás está sem receber a iluminação. Então, onde está iluminado é dia e onde está escuro é noite. Só que a Terra vai realizando o seu movimento de rotação. Então, depois de 12 horas, a parte que estava atrás vem para frente para receber a iluminação. E a parte que estava iluminada após essas 12 horas, chega atrás, na parte de trás, onde não recebe a luz. Portanto, se inverte. O que antes era dia, agora é noite. E é essa a relação que vocês deveriam ter explicado nessa letra B. Letra C. Essas duas fotografias foram feitas ao mesmo tempo, em um mesmo dia, mas em cidades localizadas em diferentes lugares do mundo. Então, a primeira imagem é de Salvador, aqui no Brasil, e a segunda imagem é de Tóquio, no Japão. As fotos foram tiradas no mesmo momento, porém, em uma cidade era dia, na outra era noite. Se as fotografias foram feitas ao mesmo tempo, por que é dia em uma delas e noite na outra?
Então, aqui vocês têm que ter em mente que o Brasil e o Japão estão em locais opostos do planeta. Então, enquanto o Brasil está recebendo a iluminação, acontecendo o dia, no Japão está sem iluminação e está tendo a noite. Então, é isso que acontece, por isso que tem essa diferença de dia e noite nesses dois locais ao mesmo tempo, devido ao movimento de rotação, tá bom, pessoal? Então, a nossa aula de hoje se encerra por aqui. Qualquer dúvida, qualquer outra explicação que vocês necessitarem, eu estou disponível no horário de atendimento. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula!